Glória a Deus. Feche seus olhos onde você está, em nome de Jesus. Comece a conversar com o Espírito Santo nessa tarde. Peça para que Ele possa te surpreender. Eu sei que Deus, Ele tem algo especial para derramar sobre os nossos corações. Mas a minha pergunta nessa tarde é: será se você tem fome? Será se você deseja? Será se você está sedento pela presença do Espírito Santo? Talvez você diga assim: mas pastor, eu carrego a presença. Mas a minha pergunta é: você carrega, mas você está transbordando? Você carrega, mas você está transbordando sobre a vida de alguém? Em um ambiente de adoração como esse que nós estamos agora? Será se Jesus pode receber a sua adoração nesse lugar e nessa tarde? Por isso, no nome de Jesus, vá falando com Ele, vai sendo intencional. Diga para o Espírito Santo aquilo que você deseja, aquilo que você quer nessa tarde, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, essa tarde nós te pedimos, nos surpreenda. Eu sei que o Senhor tem um pão fresco para derramar sobre nós. Eu sei que o Senhor tem uma palavra revelada aos nossos corações. Por isso, doce Espírito Santo de Deus, nós queremos cativar as nossas mentes a Ti. Nós repreendemos todo passarinho roubador da boa semente. E nós declaramos, Jesus, que a Tua palavra é viva, ela é poderosa, Jesus, e ela vai penetrar os nossos corações, dividindo alma e espírito, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa tarde? Aleluia. Eu sei que o final de ano está chegando e a gente começa a se preparar, a comprar roupa, a comprar passagem para ver alguém que mora, a família, né, que mora talvez em outra cidade, em outro estado. Mas uma das coisas que eu acredito é que nós carregamos a presença de Deus, independente das datas comemorativas, seja ela carnaval, que não é uma festa que comemoramos, mas que muita gente viaja, seja ela final de ano. Nós precisamos, em nome de Jesus, entender que nós precisamos ser a mesma pessoa aqui, lá em casa, em qualquer outro ambiente, ou seja, um homem ou uma mulher de Deus. Eu acredito que essas datas, elas não têm o poder de nos corromper. Eu acredito que, na verdade, a ausência da presença é que nos corrompe. A ausência do que nós carregamos, na verdade, que éramos para carregar, é que nos corrompe. E sabe, a minha falta de intimidade com Deus, ela abre uma porta enorme para que eu viva outras coisas que não seja a vontade de Deus. Por isso eu quero te dar um conselho nessa tarde, em nome de Jesus. Gaste tudo que você tem amando a Deus. Então gaste tudo que você tem amando o Senhor, lendo a sua palavra, orando, entendendo que você precisa se tornar um com o Pai. Porque eu acredito que no meio dessa caminhada, a minha falta de busca pela presença, ela pode me deixar raquítico, ela pode me deixar uma pessoa desnutrida, uma pessoa que não sonha, que não tem perspectiva, que não deseja ir além. E sabe, nós estamos talvez muito acomodados, porque achamos que já obtivemos tudo, mas ainda falta muita coisa. Porque o conhecimento de quem Deus é, como eu sempre digo, é como se jogar de um abismo, e esse abismo não tem fim. Por isso o meu desafio, o seu desafio é buscar a presença todos os dias. Você pode dizer amém? Diga para o irmão que está do seu lado: o seu desafio é buscar a presença. Aleluia. Nós carregamos a presença. Uns mais bonitinhos, outros mais ou menos assim de brincadeira. Eu não tenho nem uma ovelha feia, todo mundo aqui é bonito, amém? Mas não importa a nossa estrutura física, todos nós precisamos ser moradas de Deus, precisamos carregar a presença de Deus, e isso precisa provocar uma transformação em mim. Você precisa olhar quem você era e agora trabalhar para se tornar semelhante a quem Cristo é. Toda imperfeição, tudo aquilo que o pecado gerou em nós precisa ser apagado em nome de Jesus, porque o próprio Deus jogou isso no mar do esquecimento. E no decorrer da nossa caminhada, nós temos a tendência de vir para a igreja e achamos que estamos melhorando, mas afinal de contas, a gente está cumprindo só um rito. A gente está indo só para mais uma programação durante a semana. É como se eu fosse sair com um amigo e esse lugar é a igreja. Sabe, eu acredito que quando a gente começar a entender que ser um homem de Deus, que ser uma mulher de Deus é muito além de vir a esse templo, nós começamos agora a caminhar de acordo com aquilo que Deus tem para as nossas vidas.
Sabe, vir a esse lugar é importante, você vai congregar, você vai vir para a igreja, você vai participar de uma célula. Mas eu quero que você saia desse lugar hoje entendendo que você precisa carregar a presença de Deus. No último culto nós falamos sobre sermos sedentos pela presença. Agora, eu preciso entender que a presença que eu carrego, ela não vai se dissipar, ela vai permanecer. Porque na antiga aliança Moisés subia no monte, sim ou não? Moisés, ele tinha contato com a glória de Deus e a presença estava sobre. Mas na nova aliança, nós temos total acesso à presença. E quando damos um passo, estamos de cara com a glória de Deus. E a glória que permanece em mim, ela não vai se dissipar. A glória que veio sobre mim, ela precisa permanecer. Coríntios fala sobre isso. Aquilo que eu carrego precisa permanecer em mim, na minha casa, na minha escola, na minha faculdade, em todos os lugares que eu estou. Aleluia. Sabe, hoje, talvez você não veio para esse culto, talvez você veio para esse culto e desejou uma experiência no seu físico, um cabelo arrupiado, um cabelinho arrupiado na pele, não. Sabe, o que Deus quer provocar é aqui dentro. A gente é muito místico para algumas coisas, a gente não consegue adorar Deus de forma racional. Paulo, ele enfatiza isso na carta aos Romanos 12, 1 e 2. Nós precisamos apresentar o nosso corpo a Deus como um sacrifício. Adolescentes, entenda no nome de Jesus que nem tudo é movimento, nem tudo é eloquência. E houve uma confusão na Bíblia por causa de eloquência. Paulo e Apolo. Paulo não era tão eloquente, ele acaba que se justificando para a igreja. Eu não sou eloquente, mas a minha mensagem é sobre o Evangelho. Já Apolo não. Um pouco para frente, mais eloquente. É por isso que há aquele texto onde uns falam que outros são de Paulo, outros de Apolo, mas um plantou, outro regou, quem dá o crescimento é o Senhor. Entenda que na nossa caminhada com Deus, as estações elas vão mudar e elas podem mudar. Independente da estação, seja brisa suave, seja ventania, seja fogo, seja mover visível, eu preciso andar com a presença. O que importa é o que você carrega. Aleluia. Nós não podemos medir uma estação se ela está bem ou mal, pelo movimento a qual o meu corpo expressa, a minha vida expressa, não. Talvez você está contido e essa é uma estação onde você está escutando Deus, mas você precisa externar os atributos de Deus, você precisa ser parecido com Jesus em todas as coisas. Você precisa ser manso onde você não conseguiria ser manso. Você precisa ser humilde em situações que você precisa ser humilde. Você precisa ser alegre em situações que você precisa ser alegre. Sabe por quê? Porque ninguém é culpado dos problemas que você passa na sua casa, na sua família, no seu contexto familiar. Depois que a gente encontra Jesus, na verdade Ele nos encontrou. Nós não temos mais desculpa para viver como vivíamos antes de termos a presença, de carregarmos a presença. Aleluia. Fala para o irmão que está do seu lado, você não é culpado dos meus problemas. Fala para ele. Você não é culpado dos meus problemas. O seu líder não é culpado dos seus problemas. O problema é que a gente se acostumou a resolver as coisas sozinhos. Nós resolvemos sem a presença, mas deixa eu te dizer uma coisa. Existe um lugar que Deus não resiste. Existe uma posição que Deus não resiste. Ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. Ele não resiste àqueles que são sedentos pela sua presença. Então o conselho que eu quero te dar nessa tarde é, independente da estação da sua vida, seja sedento pela presença de Deus. Deseje a presença de Deus, busque a presença de Deus, porque sem ela, todos nós estamos propícios a errar e a cair, a viver uma vida que não é de acordo com aquilo que Deus quer, mas de acordo com os nossos próprios amores. Sabe, nós precisamos entender que Jesus ele veio para restaurar, Ele veio para mudar, Ele veio para transformar o que precisa ser transformado em nós. E eu estava orando essa madrugada, depois de, muito tempo, talvez um ano, ou menos, ou mais, não sei. Porque a nossa fase ela vai mudando, né? Eu já fui adolescente, e os meus devocionais eram de madrugadas. Até os meus 20 anos de idade, 21. E aí foi mudando, hora de madrugada, outra hora de manhã, outra hora à tarde. E aí esses dias eu falei assim, rapaz, eu vou fazer o que eu fazia quando eu era adolescente. Botei uma garrafa de café na mesa, eu nem gosto de café, e eu fui dormir, era quase 4 horas da manhã.
De 11 horas até 4 horas da manhã eu estava buscando o Senhor, eu estava orando, eu estava lendo e fazendo tantas outras coisas. Quando eu acordei no outro dia, para deixar o menino na escola, voltei e fui dormir de novo. Eu falei assim, eu não dou mais conta dessa rotina. Porque eu ia dormir 2 e acordava 7, 8, estava tudo bem, mas agora eu não dou mais conta não. Faça coisas que você há muito tempo não faz. Se provoque a experimentar algo diferente. Sabe, nós estamos vivendo dias onde nós não temos mais paixão e sede pela presença. Eu acredito que se uma pessoa ela caminha sem esse desejo, ela está vulnerável, ela está propícia a viver de acordo com suas próprias vontades. Porque se orando a gente já quer fazer as nossas vontades, imagine sem a presença. Nós não conseguimos vencer sem o Espírito Santo. Nós não conseguimos ser uma pessoa melhor sem a presença. Nós não conseguimos mudar naquilo que precisamos mudar sem a presença de Deus. Não adianta. Todos nós somos pecadores, todos nós somos afetados pelo pecado de Adão, todos nós nascemos desse rio de pecado. E como diz Paul Washer, é impossível um homem sem a revelação de Deus entender que ele é pecador sem a presença. Porque como é que um peixe sabe que ele está molhado, se ele já nasce dentro da água? Como é que um homem sabe que ele tem pecado se ele não está de cara com a glória de Deus? A única forma de você entender que você é pecador é quando você busca a presença, é quando você gasta tempo com a presença, é quando você está lá lendo a Bíblia, orando, e você fala assim, cara, eu preciso de Jesus. Eu não oro para ter uma boa, eu não oro e nem leio a Bíblia para ter uma boa teologia. Eu não faço uma faculdade para ser a pessoa que sabe mais versículos ou a pessoa que sabe mais embates teológicos. Não, eu oro, eu busco o Senhor, eu estudo para me tornar parecido com Ele e não para provar fatos que eu preciso provar, mas para viver o que eu preciso viver para essa estação na minha vida. Sabe, o seu desejo nessa tarde precisa ser, Senhor, o que eu não tenho, que eu preciso ter. O que eu não experimentei, que eu preciso experimentar. O que eu não vivi, que eu preciso viver. Sabe, na sua idade, eu colocava Deus à prova. Eu falava assim, Senhor, hoje eu vou sair daquele lugar transbordando. Eu vou sair daquela conferência chapado. Senhor Jesus, o Senhor precisa me tocar. Manda um anjo. Eu me lembro-me que nessa época, o Antônio Cirilo, ele fazia muitos moveres, aonde pó de ouro aparecia na mão, pena de anjo dentro da Bíblia, e eu falava assim, Senhor, a minha Bíblia quando eu abrir vai ter uma pena de um anjo, vai ter um pó de ouro na minha mão. Às vezes era só o brilho do suor, mas eu estava lá, ô Jesus, cadê? Pastor, você viu o pó de ouro na mão? Nunca, mas eu nunca me desanimei, porque eu sei que Deus é muito maior do que um pozinho de ouro. Deus é muito maior do que uma peninha, eu quero ver Ele. Mas na minha adolescência, eu desejava coisas que talvez a nossa geração hoje, por não ter tanta vontade, por não ter tantos desejos, elas não querem. Elas não desejam, não buscam. Sabe, uma boa parte, na verdade, uma minoria de vocês estão aqui hoje para suprir uma necessidade pessoal. Uma amizade, um rolê no meio do final de semana, porque não tem nenhum lugar para ir. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus, Ele é suficiente na nossa vida. Ele precisa ser suficiente na minha e na sua vida. Amém? Independente do seu contexto familiar, a forma que você foi criado, Jesus, Ele é e Ele precisa ser suficiente na minha e na sua vida. E eu sei que é difícil. Você vai chegar em casa e você vai se deparar com o seu quarto, 4 paredes, e você não vai ver ninguém, e vai vir todos os sentimentos que você estava lutando há semanas. Mas preste atenção, você precisa levantar dentro do seu quarto um altar de adoração para Deus e dizer, Senhor, eu não estou sozinho porque eu carrego a Tua presença. Eu não estou sozinho porque eu carrego a Tua presença. Repita comigo isso hoje no nome de Jesus. Diga assim, eu não estou sozinho porque eu carrego a Tua presença. Vocês estão fraquinhos, viu? É falta de fé ou é fome? Vamos repetir mais uma vez. Eu não estou sozinho porque eu carrego a Tua presença. A Bíblia fala lá em Salmos 103 que a minha alma precisa bendizer o nome do Senhor. A minha alma precisa adorar o Senhor. E sabe, hoje nós estamos muito vulneráveis a ser afetados na nossa alma. Tudo nos fere, tudo nos magoa, sim ou não? Se o irmão olha torto, a gente já fica ferido. Se não responde, o homem já fica estranho. Se passa 2 dias sem se falar e esqueceu de mim. A gente é muito assim, tem alguém que é assim?
Sabe, presta atenção. Nós precisamos fazer com que a nossa alma, ela entenda que quem conduz a nossa vida é o Espírito Santo. Sabe, eu já passei por alguns picos de ansiedade. Sabe como é que eu venci? Buscando a presença. Eu não queria buscar, mas eu precisava buscar. Eu não queria orar, mas eu precisava orar. Eu não queria saber de Deus, mas eu precisava de Deus, porque no fundo eu sabia que eu precisava dele. E eu comecei a fazer da minha vida um altar, e não só um momento, todos os momentos da minha vida. Tem dia que eu não queria ler, e eu só ia orar e adorar. E depois eu ia ler. Deixa Deus despertar dentro de você a fome que está aí talvez apagada hoje. Procure o seu líder e fala assim para ele: olha, eu estava sem fome, mas hoje eu quero. Hoje eu quero mais. Está tudo bem. Você é ser humano, você passa por desafios. Você passa por estações difíceis na sua vida, por percas, por vitórias. É muito fácil adorar a Deus quando tudo está bem. É muito fácil buscar a Deus quando os celeiros estão cheios. Vai chegar o final de ano, alguns vão ganhar um iPhone. Diga amém, gente. Quem não tem vai ganhar um, né? Os que têm o 13 quer trocar pelo 15, pelo 16. Eu não sei, você vai receber alguns presentes, ou talvez você é da classe que não vai receber nada. Está tudo bem. Mas diga assim: misericórdia, pastor. Está tudo bem, porque nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele supre todas as coisas. E na escassez e na abundância, Ele precisa estar lá. E é muito fácil adorar a Deus quando a gente está, sabe, muito bem na nossa caminhada. As coisas estão acontecendo como a gente quer, mas somente quem é provado sabe o gosto de ser aprovado. Algumas coisas para alguns é muito pequena, mas para outros são muito grandes. Muito grande. Eu me lembro-me que um dia eu estava passando por um momento difícil, isso lá em Marabá. E eu cuidava da Aliança Jovem, e da minha casa para a Aliança Jovem era mais ou menos uns 18 quilômetros. Eu não lembro mais ou menos a distância. E eu tinha R$30. E eu recebi um convite para dar uma palavra em uma empresa. E aí tudo bem, eu falei assim: e aí, Bia, aqui agora? Se eu for para a empresa, porque a empresa ficava mais longe do que a igreja, e eu tinha que botar gasolina no carro, eu não consegui ir para o culto amanhã. Isso era numa sexta-feira, o culto era no sábado. Aí ok. Falei assim: não, eu vou. Cheguei lá, eu dei a palavra, tomei um café, e o patrão daquela empresa falou assim: pastor, eu ia lhe dar só um valor X, mas Deus mandou dar tal valor a mais. E aí eu: louvado seja Deus. Amém? Estou indo embora, agradeci, estou descendo a escada, eu nunca esqueço, estou descendo a escada, ele fala assim, na verdade nem era pastor ainda, ele falou assim: Nakayama. E eu: que foi, homem de Deus? Ele falou assim: volte aqui, como é que está seu carro de gasolina? Eu falei assim: 0. Ele falou assim: Deus mandou encher o seu tanque, passa no posto tal e enche o tanque. Deus surpreende. Talvez para alguns o tanque cheio era fichinha, porque o bolso está cheio, tem muita coisa, tem muito dinheiro, mas para mim naquela época foi tudo. Foi uma resposta de Deus em relação à minha obediência. Sabe por quê? Porque tem coisas que nós não vivemos porque somos desobedientes. Nós não obedecemos a Deus. As circunstâncias estão tudo ao contrário daquilo que você precisa fazer. Você fala assim: não, isso é coisa do diabo. Não, Deus quer te abençoar algumas vezes, irmãos. Porque Deus pega Jesus e manda Jesus ir para o deserto. O que tem no deserto? Sol e areia, meu amigo. Não tem nada. Agora Deus abençoa a vida de Jesus, porque Ele entra conduzido pelo Espírito. E Ele sai cheio do poder de Deus, porque Ele foi aprovado naquele lugar. Sabe, existem situações que se você não entender que você carrega a presença e de que você precisa obedecê-lo, você não vai experimentar o milagre que Ele tem para a sua vida. Eu não sei qual é o contexto que você está hoje, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus quer te abençoar, diga amém. Deus quer te abençoar, só obedeça. Obedeça a Deus nas coisas simples, porque a Bíblia ela é bem enfática: obediência gera bênção, gente. Aleluia! Obediência gera. E eu fui abençoado naquele dia. Diga: eu sou abençoado, porque você é obediente ao Senhor. A obediência ela é importante na nossa caminhada com Deus, amém? Eu não sei porque que eu estou te falando isso, sobre provisão nessa área, mas talvez você esteja passando por uma dificuldadezinha aí. Talvez não é área financeira, mas é uma área emocional. Obedeça a Deus. Tome a decisão que você precisa tomar.
É para largar o namoradinho que você não era nem para estar namorando. Larga o namoradinho no nome de Jesus, entendeu? Larga a namoradinha, vai namorar com 18. Quando você puder ser preso. Ô, brincadeira. Quando você puder pagar as contas, quando você estiver trabalhando, amém? Aleluia. Porque até 17 anos você paga só faz só uma ação social, né? Ou não? Quando é com 18 é solto, né? A partir de 18 já pode ser. No nome de Jesus, presta atenção. Carregue a presença. Tenha um desejo ardente pela presença de Deus. E você sabe o que significa a glória de Deus? A glória de Deus é a manifestação do seu caráter perfeito. A glória de Deus é a santidade, a justiça, amor, verdade e poder. Todas as vezes que você diz, eu carrego a presença, você está manifestando esses atributos na sua vida e na vida de alguém. Porque a gente fala de glória, a gente fala assim, uau, glória, Deus vai vir com fogo no altar, vai consumir o guitarrista, vai consumir o baterista, vai consumir todo mundo. Isso é glória. Glória é quando a pastora Fátima vem na quarta de milagre e ela expulsa um demônio, cura um enfermo. Não, glória é quando algumas coisas sobrenaturais acontecem. Sabe o que é glória? É quando Deus consegue te mudar, crente. Isso é glória, quando você se torna a imagem e semelhança dele, e agora você consegue refletir a manifestação do seu caráter perfeito, a santidade, a justiça, o amor, a verdade e o poder. Não é que o poder não seja glória, mas nós precisamos entender que o maior poder que Deus precisa fazer na minha e na sua vida é alterar a minha vida, o meu comportamento e aquilo que eu sou. Eu já te dei vários conselhos. Se você não pegou esses conselhos no início do ano para cá, vigia. Está chegando na Campitinha, mãe, me dá R$350. Não tem. Mas não lava um banheiro. Já falei para você, lave banheiro em casa no nome de Jesus. Varra a casa, nem precisa mandar fazer não. Quando a sua mãe chegar já vai estar tudo pronto. Esses dias o Tiago já começou a entender o mistério. Lá em casa, quando acordou, já estava com o café pronto para a mãe dele. Fez o cuscuz ali, desenrolou o mistério. Mas aí ele também pede muito, né? Final de ano agora a escola está sugando tudo que tem. Tudo é dinheiro no final de ano, né? É 30, 50, 40, e aí é isso aí. Eu falo para ele assim, tu pensa que eu sou rico, rapaz? Mas Deus é bom. Quando nós obedecemos o nosso Pai, quando nós fazemos tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, nós somos abençoados. Amém? Nós precisamos entender que a glória, ela é importante. Não só para fazer coisas visíveis, mas coisas que ninguém vê. Coisas que só você sabe que você mudou e que você deixou. Pecados que você não tornaria público, mas que você conseguiu vencer. Quem pode dizer amém? Amém? Nós precisamos ter uma perspectiva profética que aponta para Jesus, para o fim de todas as coisas. Porque afinal de contas Ele vem nos buscar. Ele vem nos buscar, Jesus vai vir nos buscar. Amém? Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Você vai ver Jesus trazendo uma revelação a João sobre as 7 igrejas, e ele fala sobre a igreja de Filadélfia. E essa igreja, ela tinha algo interessante, ela era uma igreja missionária. Ela era uma igreja fiel e uma igreja missionária. Em meio à perseguição, essa igreja continuava sendo fiel ao Senhor e propagando a mensagem de Deus. Sabe, eu acredito que quem carrega a presença vai se identificar com essa igreja, uma igreja que é fiel e uma igreja que propaga o nome do nosso Senhor Jesus. Amém? A igreja que carrega a presença, ela é uma igreja que propaga o nome do nosso Senhor Jesus. Quem pode dizer amém? Amém? Nós não podemos ser como a igreja de Éfeso em alguns quesitos. Nós não podemos fazer a obra sem o Deus da obra. Nós precisamos crescer em amor. Nós precisamos crescer em amor. Nós não podemos ser excelentes no serviço e ruim e péssimo na nossa entrega, na nossa vida de devoção. A gente é muito bom no serviço, sim ou não? Sim ou não, gente? Você desenrola, você serve aqui no stage, você serve na mídia, no louvor, na dança. Você pega uma cadeira, tira de um lugar, coloca para o outro, você limpa o templo. Mas, na verdade, a casa que Deus está preocupado é aqui dentro. E quando você entende, quando você tem uma revelação da presença, tudo muda. Que pode dizer amém? Eu quero ler um texto com você, Isaías capítulo 6, do 1 ao 8. O texto diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor
assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Isaías teve o quê? Uma visão. Eu vi o Senhor. Nós precisamos ver o Senhor todos os dias. Quem pode dizer amém? E o texto continua dizendo: acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Quem pode dizer amém? Repita comigo: Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. O que é que significa glória? Beleza. A glória são os atributos de Deus, é quem Deus é. E quando o texto fala que toda a terra está cheia da sua glória, o texto está dizendo assim: toda a terra precisa manifestar o caráter perfeito de Deus. Toda a terra precisa viver a justiça, a santidade, o amor, a verdade e o poder. Quando o texto fala que toda a terra está cheia da glória, eu começo a observar nas coisas invisíveis que o mundo precisa ver em nós, nas coisas invisíveis que Deus vai alterando em nós. Porque santidade não tem a ver com aquilo que você está deixando, tem a ver com aquilo que você está se tornando. Você pode deixar e não se tornar, mas Deus quer tornar você uma pessoa que carregue a sua presença. E no final do texto de Isaías, ele fala assim: olha, a quem enviarei? Quem irá por nós? E ele respondeu: eis-me aqui, envia-me. E eu compreendi algo em cima desse texto. Aqueles que serão enviados são aqueles que viu o Senhor. Aqueles que serão enviados são aqueles que tiveram uma experiência profunda com Deus. Aqueles que serão enviados são aqueles que experimentaram da presença. São aqueles que tiveram uma revelação da presença. Não tem como ser enviado sem ter uma experiência com Deus, porque obedecemos quem tem o nosso coração. E Isaías entendeu, ele obedeceu a Deus, ele teve uma revelação: a quem enviarei? E sabe o que eu compreendo? Que quando a Bíblia fala que toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, eu começo a ver a aliança Ti caminhando por Imperatriz, os adolescentes que estão aqui hoje, caminhando sobre essa cidade e manifestando o caráter de Deus aonde você está. Deus está levantando no nosso meio adolescentes que serão empresários no futuro, e homens honestos, homens íntegros, homens que amam o Senhor. Deus está levantando médicos, Deus está levantando psicólogos, pessoas que amam ao Senhor. E isso é a manifestação da glória, é Deus sendo gerado em nós para tocar as pessoas que estão próximo de nós. Como diz Abacuque: toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. É Deus aperfeiçoando você, Deus mudando você para que você possa tocar a sua comunidade. Quem pode dizer amém? Aleluia! Isso é a glória de Deus. Isso é a glória de Deus. Não é alguém que se apoia no seu poder para se beneficiar, mas é alguém que ama aquele que faz o milagre, mas é alguém que deseja aquele que faz o milagre, mas é alguém que entrega tudo o que tem, tudo o que é, para se tornar alguém melhor e parecido com Ele. Aleluia! Nós precisamos manifestar a santidade de Deus. Nós precisamos manifestar a beleza e a grandeza infinita da perfeição de Deus. Nós precisamos entender em nome de Jesus que as pessoas precisam ver Cristo em mim. Será que as pessoas podem olhar para você hoje e ver Jesus em você? Será? Será que elas podem te acompanhar por câmeras escondidas e secretas na sua vida para ver como você se comporta em todas as situações do seu dia? Será se você conseguiria ser vigiado 24 horas pelos olhares de outras pessoas para ver como você se comporta? Sabe, eu sei que isso é muito pesado, mas é algo que eu tenho trabalhado desde quando eu me converti. Senhor, eu não quero ser só o crente que está lá na Nova Aliança Ágape, levante a mão, e ele cai no chão, e ele ora, e ele serve, mas quando chega em casa é outra pessoa. Eu já passei por essa estação. Todo mundo sabe que eu casei muito cedo, sim ou não? Casei bem novinho. E um dia, depois de quase 3 anos de casado, eu falava assim: rapaz, eu não vou dar conta não. Eu não consigo ser esse homem que essa mulher precisa. Eu não consigo ser esse homem que a Bíblia fala que eu preciso ser.
Parece que eu nunca ia conseguir, esse era o sentimento. Mas no dia que eu entendi, que eu tive uma revelação de quem Deus é, tudo mudou. Tudo mudou. E hoje eu colho frutos de uma decisão muito difícil. Porque no meio daquele vale eu não conseguia ver Deus. Eu queria Deus, mas eu não conseguia ver. E aí teve um belo dia, um grande dia, em um aniversário meu, que ela deu um spoilerzinho de que eu estava mudando. Eu falei assim, agora eu vou continuar. Porque eu pensava que não tinha jeito. Aí quando tem umas briguinhas aqui, outra ali, eu falo, ô Senhor, ainda não mudei, ainda estou ruim. Aí Deus vai, não, calma, vai devagarzinho. Nós precisamos mudar. Amém? Um dia eu falei para um discípulo meu, não mude por causa das pessoas, mude por causa de Jesus. A sua motivação é Jesus. Eu preciso mudar por causa dele. Porque a Bíblia fala em João 15 que nós somos limpos pela palavra que ele nos tem falado. Então, toda imperfeição que vai embora da minha vida e que precisa ir embora, não é porque eu preciso fazer para alguém ver, é porque eu estou fazendo para que Cristo veja em mim a obediência a qual ele me pediu. Porque a Bíblia fala que se eu amo o Senhor, eu preciso obedecer os seus mandamentos. Nós precisamos obedecer a Deus. Quem pode dizer amém? Aleluia. Nós como igreja temos um senso comum a respeito dessa glória. O senso comum é que todos nós achamos que a glória ela é esse poder, e ela é sim esse poder. Achamos que a glória ela é esse místico de tantas e outras coisas, de cura, de sinais, e ela também é isso. Mas eu quero trazer para um ponto que eu sei que é muito delicado. Eu quero que você entenda que a glória de Deus é você manifestar o caráter de Cristo. Diz o texto, pois quem conheceu a mente do Senhor? Nós precisamos conhecer a mente do Senhor, aleluia. Aleluia. Ontem eu fiz uma oração que eu fazia com muita rotina, essa semana. E eu esqueci dessa oração em meio a um turbilhão de coisas que eu estou vivendo. Confesso que eu passei uns 3 meses sem orar por isso. Mas uma oração que eu fazia quase semanal, quase diária, era Efésios capítulo 5, verso 17. Não sejais faltoso de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E eu orei essa semana, eu falei assim, Senhor, eu não quero fazer o que o Senhor não quer que eu faça, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Porque nem sempre aquilo que parece ser certo é certo. Às vezes você está fazendo algo que é muito bom, mas você precisa ter a percepção de que você está fazendo talvez o serviço de alguém, e não aquilo que é para você fazer. Quem me segue no Instagram sabe que quem está me discipulando esses dias, óbvio, meus pastores, mas é Charles Spurgeon, né? E ele bate muito. Eu tenho um devocionalzinho diário que eu ganhei de um discípulo meu, e esse devocional é muito cirúrgico, muito cirúrgico. E tem um texto de Eclesiastes que ele fala que é para a gente fazer só aquilo que eu dou conta de fazer. E eu percebi nesse devocional que às vezes a gente faz coisas que a gente não dá conta de fazer. E a gente vai fazer e não faz com excelência. E se a gente for discorrer a Bíblia, você vai perceber que Deus quer que você faça tudo com excelência. E eu comecei a orar, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Você sabia que algumas vezes o não ele é importante na sua vida? Se você é uma pessoa que diz sim para tudo, tem alguma coisa de errado. Se você é uma pessoa que diz não para tudo, também tem alguma coisa de errado. Tudo em excesso é prejudicial. Traga o equilíbrio para a sua vida. O que você precisa dizer não, o que você precisa dizer sim. E eu comecei a colocar isso em prática, só que eu sou muito radical, né? Então essa minha radicalidade, tá certa a palavra? Estava me fazendo errar em algumas coisas. Aí eu sou colérico, e colérico é muito agoniado, ele resolve tudo no mesmo momento. Eu sempre falo que eu não sou urubu, eu sou gavião. Eu gosto de comer as coisas bem quentinhas. Eu não deixo a pessoa, não, o que tem para resolver eu resolvo. Eu falei assim, Senhor, me dá sabedoria para entender o tempo de cada coisa, para que eu não mate ninguém e nem seja ferido. Então aprenda isso, adolescente, em nome de Jesus. Eu sei que você quer estar em tudo, quer fazer tudo, mas calma, ore ao Senhor, peça uma direção, peça um tempo para orar. Amém? No nome de Jesus. Eu sei que alguns são desenrolados, eu sei que alguns são devagar. Os que são devagar vão orar para ser um pouquinho mais acelerado no nome de Jesus. Os que são rápidos demais, desacelere um pouco. Escute a voz do Espírito Santo. Amém? Amém, quem me entendeu, diga amém. John Piper, ele fala algo interessante. John Piper fala que ele é um pastor batista e ele fala algo interessante. Ele fala assim, a vindicação da glória de Deus é a base da nossa salvação. Aleluia. É por causa da glória que está em Jesus, é por causa da beleza que está no Filho, que nós estamos aqui hoje. E nós só somos salvos por meio dele, não pelas nossas obras. Amém?
Então ele continua dizendo: a exaltação da glória de Deus é o alvo da nossa salvação, por isso damos glórias a Ele, aleluia. Em outro momento ele disse: a glória de Deus é o alvo de todas as coisas, amém? Perdão, ouça o que ele disse em outra ocasião: a glória de Deus é o objetivo que unifica a história. É por causa da glória, o Deus que marcou a história, por meio do seu Filho. É por isso que nos livros de história tem antes de Cristo e depois de Cristo. Ele marcou a história. Amém? Em outro momento ele disse: a glória de Deus é a fonte e a síntese de toda a alegria plena e duradoura. Nós só temos a alegria verdadeira em Jesus de Nazaré. É por isso que lá em Gálatas 5:22 você vai ver a alegria como fruto do Espírito. Porque isso faz parte do caráter de Deus. E como diz o pastor Donato, o crente anda alegre. Porque a alegria é uma condição do espírito, mas a felicidade é uma condição da alma, ela é momentânea. Nós precisamos ser alegres na nossa caminhada, amém? Eu quero deixar 4 passos nessa tarde, para que você carregue a glória de Deus de forma muito sucinta. A primeira é: conheça a Deus. Nós precisamos conhecer o Senhor. Oséias faz um apelo lá em Oséias 6:3. Nós precisamos conhecer o Senhor e prossegui-lo em conhecê-lo. Ou seja, é contínuo, você precisa buscar todos os dias conhecer quem Jesus é. Aleluia. Nós precisamos prosseguir, amém? Nós precisamos desejar conhecer quem Cristo é. Glória a Deus. O quanto você conhece de Jesus? O quanto você conhece de Cristo? Eu não estou falando de quantos livros você leu, ou de quantas vezes você leu a Bíblia toda. Estou falando de uma intimidade com o Pai. Você vai ler Bíblia, você vai ler livro, mas você precisa ter um relacionamento com Deus. Sabe, tem dia que eu fico lutando contra mim mesmo. Por onde eu começo? Eu começo pela adoração, eu começo pela oração, eu começo escutando canções, eu começo lendo a Bíblia. O que é mais importante na minha vida devocional? E você percebe que você não consegue fazer distinção nem de um nem de outro. Você precisa fazer tudo. Porque tudo isso reflete na sua paixão por Ele. Sabe, então, separe alguns momentos do seu dia para orar em línguas, para adorar o Senhor com canções, para adorar o Senhor com palavras, para ler a sua Bíblia. Sabe, porque se você pegar um devocional na estrutura que ele precisa ser feito, você não gasta menos de 30 minutos. E quando você vai interceder pela família, igual a minha, que é grande, sabe, se levante como intercessor da sua casa nesse tempo. Ah, pastor, mas eu não tenho óleo da unção, mas você tem óleo de cozinha. Ah, tem água também, tem saliva também, tem sal também. Amém? Se levante como intercessor. Se você que mora com seus pais, se o pai nunca bateu na porta para mandar você calar a boca, se ele nunca se preocupou com você chapando dentro do seu quarto, tem alguma coisa de errado. Ou pelo menos você vai fazer barulho para dizer que Deus é quem governa a sua casa. Pastor, então eu não sou crente porque eu não faço isso. Não, você é crente sim, viu? Fica tranquilo, é porque eu sou eloquente. Se você não é, pode orar lá, com gemidos inexprimíveis, quietinho, como brisa suave, igual a Yasmin é, quietinha. Tá? A orando deve ser bem mansinha também, bem. Mas irmãos, no nome de Jesus, atraia a presença para o seu lar. Eu percebi nos últimos 5 anos que nós tentamos resolver os nossos problemas apenas dando estratégia de como resolvê-lo, soluções de como resolvê-lo. Nós esquecemos da intercessão. Nós esquecemos da intercessão. Nós não oramos pelos problemas da nossa casa. E sabe como é que eles são resolvidos? Com oração. Porque eu não oro para Deus, eu oro com Deus. Eu não só oro para, mas eu oro com. Você precisa ser um intercessor na sua família, porque aqueles que carregam a presença têm autoridade. Tem autoridade, diga amém. Diga assim, eu tenho autoridade. Por isso ore. Se levante como intercessor, ore pela sua família, pelas causas impossíveis. Aqueles que já têm mais de 18, que não estão namorando ainda, pode orar pelo seu namorado, vai dar certo. Aleluia. Tem gente indo para o intensivo agora em janeiro, vai que encontra lá, né? Brincadeira. No nome de Jesus, seja um intercessor. Seja um intercessor, amém? Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre, amém? Conheça o Senhor, aleluia. Segunda coisa, seja mudado por Deus.
Deixa Deus mudar você. Pastor, mas eu não estou sentindo nada, eu oro e parece que nada está acontecendo. Irmãos, oração é ação. Se você ora, Deus, me torna manso, pois seja manso. Amém? Que da sua boca flua palavras mansas, que vão dispersar as palavras agressivas, em nome de Jesus. Se você ora por paciência, tenha paciência. Respira 3 vezes e fala assim, Senhor, eu vou ser paciente. E aí a gente acha que o Espírito Santo vai vir em carne e vai falar assim, ei, seja manso. Ei, não responda o teu pai. Não, você vai lembrar do seu pastor e do culto de hoje. Fala assim, eu preciso me conter. Amém? Você precisa mudar. Ah, pastor, mas eu sou viciado em pornografia. Larga o seu celular na parede, no nome de Jesus. Eu quero ver se você vai ver. Ah, mas pastor vai quebrar, então desliga esse trem. Exclui do seu celular aquilo que vai te fazer você pecar. Porque nós queremos sentir tudo, até para deixar o pecado a gente quer sentir. Tem coisas que a gente não vai sentir, a gente vai fazer. Amém? Algumas coisas você vai sentir, mas outras você precisa fazer. Até quando sentir, vai precisar fazer. Oração é ação. Se você nunca fez isso, eu quero te dar esse conselho. Senta na tua cama hoje, na tua mesa de estudo, eu não sei, no chão da tua casa, na rede, no fundo do quintal, e pergunte para o Espírito Santo, o que eu preciso mudar, Espírito Santo? Se tiver com dificuldade, pergunta para sua mãe. Se você for casado, só tem eu e o Valdo casado aqui, tem mais alguém casado aí? Se tiver dificuldade, pergunta para a esposa, para você ver. Você vai saber o que você precisa mudar. Pergunta para o seu líder. Você precisa trabalhar para ser como Jesus, para ser parecido com Jesus. Quem pode dizer amém? Amém? Tá com dificuldade? Tá com dificuldade, Thaísa? Tá? Pergunta para Ana Luísa, para tu ver. Ela vai te falar uma listona bem grande. Aleluia, nós precisamos ser parecidos com Cristo. E só há mudança quando você tem uma revelação da glória. E a revelação da glória é você olhar todos os atributos de Deus e falar assim, cara, Deus é manso, Deus é humilde, Deus é alegre, Deus é perfeito em todas as coisas. E você precisa trabalhar para ser como Jesus. Você pode dizer amém? Amém? Nós transportamos essa glória. E é interessante que nesse processo de mudança, às vezes a gente quer carregar a glória empurrando com a barriga ou terceirizando aquilo que é responsabilidade nossa, sim ou não? Mas eu quero que você entenda uma coisa. Nós não podemos carregar a presença de qualquer jeito. Tem uma história que eu já contei várias vezes aqui na Aliança Team. É bíblica. Quando Davi ele foi buscar a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, Davi ele não consulta o Senhor a primeira vez, e ele vai, ele não é bem sucedido, ele volta, a arca fica na casa de um homem chamado Obed-Edom, esse homem é abençoado, Davi agora consulta Deus, Davi vai buscar, de acordo com aquilo que Deus tinha instruído lá em Moisés, ele lembra de tudo isso, e ele traz a arca agora. Por quê? Porque ele consultou a presença, ele botou agora a arca não em cima de uma carroça, mas em cima dos ombros. Deixa eu te dizer uma coisa, carregar a presença não é terceirizar aquilo que é responsabilidade sua. Carregar a presença é chamar a responsabilidade para si, dizer, Senhor, se eu carrego a tua presença, eu preciso preparar a casa. Eu preciso preparar os meus ombros para suportar a responsabilidade que tem. Não é sobre dizer eu sou cristão, não, é sobre se tornar um homem de Deus. É sobre se tornar uma mulher de Deus de verdade. Ah, mas eu congrego na Nova Aliança Ágape. Eu sou discípulo do pastor Gabriel Nakayama. Não, talvez você é uma ovelha ou um seguidor. Mas discípulos é aqueles que fazem as mesmas coisas que Jesus faz. Existe um peso em ser cristão. Existe um peso em você militar por algo, em você professar a fé em algo, existe um peso. Mas esse peso nos altera, não nos coloca para baixo, nem nos desanima. Existe um peso que nos impulsiona a fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Por isso, se santifique nesse tempo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Terceiro passo, seja responsável. Aleluia. Nós precisamos ser responsável com aquilo que nós carregamos. Será se a sua mensagem hoje valida o seu caráter? Será se a sua mensagem pode validar quem você é? Sabe, nós temos hoje uma geração muito boa no serviço, muito boa em tudo. E se você pegar hoje a minha mensagem, você consegue pregar ela daqui a pouco no culto de 7 horas, que não vai ter hoje. Eu estava lá em cima com os meninos da mídia, aí o menino foi pegar os versículos e falou assim, ei pastor, vida de pastor é boa, né? É só pegar e ler isso aqui lá na frente. Eu falei, vou botar para tu pregar lá depois.
Estava brincando comigo. Entende que nós comunicamos muito bem e de fato é muito fácil você estudar algo. Tem uma discípula nossa aqui na igreja, que eu não vou dizer o nome dela, mas ela é índia. Ela falou assim: pastor, me deram uma missão de dar um estudo na escola tal, e eu não sabia da história toda. Aí eu botei lá no chat, né? Me deu toda a história. Eu falei assim: é desse jeito. Ajudou ela? Ajudou. Mas irmãos, é muito fácil você comunicar aquilo que você não vive. É muito fácil. Mas ela vive, viu, gente? Eu estou falando da facilidade de informações que temos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o quanto você conhece de Jesus. Porque isso é o que vai validar o quanto você carrega dessa glória. Aleluia. Nós precisamos carregar a glória de Deus, amém? Carregue a glória, seja responsável. Não coloque sobre uma carroça, coloque sobre os ombros. E diga: Senhor, eu quero morrer por causa do Evangelho. Eu quero viver para Ti. Tudo para Tua glória. Amém? Quero te dar um desafio nessa tarde, no nome de Jesus. Não deixe chegar dia 31 de dezembro para fazer conserto com o que você precisa fazer conserto. Se você lembrou de alguém agora, você precisa fazer. Ah, eu acho, não sei. Não, faça conserto. Não deixe para resolver os seus problemas quando o ano virar. Não, porque eu vou entrar esse ano limpinho. Não, resolva. Mude. Aprenda a perdoar e a pedir perdão em nome de Jesus. Porque isso é característica de alguém que carrega a glória de Deus. Amém? Seja para o pai, seja para a mãe. Deixa Deus quebrar com seu orgulho. Porque eu sei que é difícil. Mas se resolva em nome de Jesus. Se resolva. Porque quem carrega a glória, carrega os atributos do reino. Sabe? Eu compreendi há muito tempo e há pouco tempo também, porque tem coisas que parece que a gente esquece. É que a única pessoa que pode nos mudar é Jesus de Nazaré. Não adianta. Nem pastor Raimundo Donato, com todo respeito. Nem pastor Jesus, nem pastor Joane, nem pastor Lucas, ninguém. Nem eu. A única pessoa que pode te mudar é o Espírito Santo. E no discipulado você corresponde àquilo que Deus falou com você. No discipulado você reflete aquilo que Deus já está falando com você. Porque a única pessoa que a Bíblia afirma que pode me mudar é o Evangelho. É a pessoa de Jesus. Amém? Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Amém? Nós somos limpos por Ele. Por isso a aliança tinha, em nome de Jesus, seja mudado por essa glória. E quarto e último ponto: manifeste a glória. A gente teve um culto sobre isso, né? Sobre a manifestação dos filhos. Manifeste a glória. Seja um facilitador na vida de alguém. Carregue a presença. Colossenses 1, 27. Cristo em vós é a esperança da glória. Sabe por quê? É porque Cristo em mim, Cristo em você. E quando Ele começa a nos alterar, você começa a refletir quem Ele é. Aleluia. Você precisa refletir quem Jesus é. Você precisa refletir a santidade de Deus. Você precisa refletir o que está no coração de Jesus. Eu quero deixar um versículo para instigar você a buscar essa presença. Coloca para mim Deuteronômio 29, 29. Enquanto o texto aparece no telão, eu quero te dizer uma coisa. Existem muitas pessoas que estão no raso, querendo viver coisas profundas. Seja profundo nisso nesse tempo. Gaste tempo com a presença. Eu contei esse testemunho semana passada, quando eu preguei em uma igreja aqui em Imperatriz, e eu falei nesse culto que quando Deus quer fazer, Ele faz. Ele nos encontrou lá em Marabá, num bairro chamado São Félix, e nos trouxe para Imperatriz. Ficamos longe da nossa família, mas ganhamos um aqui. E Deus foi suprindo tudo aquilo que nós necessitávamos. Nos primeiros anos a gente ia várias vezes em Marabá. Esse ano a gente foi contado aos dedos na nossa cidade. Não é que a gente não sinta falta, mas quando Deus quer fazer, Ele faz, amém? Ele vai fazer. Você não precisa se expor muitas das vezes. Você só precisa se esconder. Eu sei que Deus vai levantar no nosso meio pastores, mestres, apóstolos, evangelistas, profetas. Amém? Mas eu quero te dizer uma coisa. Todos esses homens, eles precisam cultivar um lugar de intimidade. Relacionamento com a presença de Deus é o que vai tornar você grande diante de Deus e diante das pessoas. É o que você carrega.
é o que você carrega. Aleluia? Você pode dizer amém? Olha o que o texto fala. É 29. Isso. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. As coisas encobertas pertencem a quem? Diga assim, a mim. Agora minha pergunta para você nessa tarde é: existem coisas que você não descobriu, você quer descobrir? Pois eu quero te desafiar a se levantar daqui hoje com um ato profético e ato de fé, dizer assim: Senhor, eu quero viver coisas diferentes. Eu sei que muitas coisas talvez eu não vivi esse ano, mas eu quero viver a partir de hoje, não dia 31 ou dia 1º de 2025. Porque eu quero te desafiar a entender que a sua vida ela é uma estação não só quando o ano vira. Eu estava me perguntando para a Bianca, esse dia, eu falei assim: amor, eu vejo muita gente empolgada para o final do ano, e empolgada porque é o Natal, a família, ela até começou a me mapear para ver se não tinha algum problema. Eu acho muito boa essas datas, mas para mim, eu já estou com expectativa para 2025. E isso é muito bom, mas eu falei, eu não consegui entender. Por que essas datas, elas são importantes, mas eu não gero tanta expectativa como eu gero para uma estação em Deus. E quem me conhece sabe, eu passo o ano falando de estação aqui na Aliança Team. E hoje quase eu ministro sobre isso, mas eu vou ministrar no último culto nosso, no dia 21. Nosso último culto vai ser dia 21, amém? Para a gente aprender a discernir as estações. Porque algumas coisas são tão frenéticas, são tão aceleradas que eu vivi vários anos em um ano. Eu vivi várias coisas em um ano. Então, aprenda a discernir a estação que você está. E que todos os dias seja um dia diferente. Mas também uma oportunidade de fazer diferente e de ser diferente em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Fique de pé no seu lugar. Na verdade, não fique, senta agora. Vamos fazer um ato profético. Se você entendeu essa mensagem, eu quero te desafiar. Quando você levantar da sua cadeira, você vai dizer assim: Senhor, eu estou me levantando para um novo tempo na minha vida em nome de Jesus. Amém? Vai ficando de pé se você entendeu isso em nome de Jesus.